Bom dia, jovens, tudo bom com vocês? Seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tema 2, que é uma breve história da cartografia. Lembrando, lá no primeiro capítulo, no primeiro tema, cartografia é o estudo e a elaboração dos mapas, certo? Quando a gente fala sobre a história da cartografia, é importante a gente lembrar algumas informações. São as seguintes. Lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga, eles já consideravam que a Terra era esférica, ou seja, né, que já tinha essa forma mais arredondada. O nome correto que a gente chama é geoide, né, porque ela é mais achatada nas extremidades e arredondada nas laterais. Então, assim, para vocês terem uma ideia, que lá no século V antes de Cristo, os caras já imaginaram, já tinham estudado que a Terra não era plana, como algumas pessoas hoje, século XXI, ainda acreditam. Mas enfim, né? Quando a gente pensa aí sobre a cartografia, né, ou sobre o estudo desses mapas, de que maneira que eles eram feitos? Bom, eles eram feitos de acordo com as terras que esses povos iam conquistando ou, entre aspas, descobrindo. Então, toda vez que eles conquistavam um novo território, encontravam uma nova terra, esses mapas iam sendo alterados, tá? Esse mapa aqui, por exemplo, que eu acho bem bacana, se a gente olhar assim, a primeiro momento não dá para entender bulhufas, né? Mas enfim, ele mostra pra gente o que eles tinham de conhecimento. Nossa, mas quer dizer então que eles achavam que era tudo desse tamanho? Mais ou menos. Como vocês podem perceber aqui, ó, por exemplo, Etiópia. Etiópia é um país do continente africano. Óbvio que a gente sabe que não é assim hoje. Mas eles começavam o quê? A colocar esses territórios nesses mapas para depois, caso acontecesse um outro conflito, porque a gente vai estudar bastante isso em história, essa questão da conquista de territórios, eles podiam alegar que aquelas terras já eram deles. Por quê? Porque estava no mapa. Então, assim, os caras já faziam um mapa pensando no futuro. Aí você pode perguntar, nossa, mas esses anjinhos aqui assoprando? Sim, existiam alguns medos, a gente estudou isso em história, eu acho que foi ano passado, aqueles medos reais e medos imaginários das grandes navegações. Pois bem, então eles achavam que os anjos que sopravam as embarcações, por isso que tem bastante anjinho aqui nesse mapa, certo? Na página seguinte, a gente fala um pouco, vamos lá, tcharam, sim, de um tipo de mapa que ele é baseado numa visão católica lá da era medieval, da Idade Média, que começa mais ou menos lá no século V, vai até o século XV, né, para depois a gente entrar na Idade Moderna, que é esse mapa aqui, ó, ele é chamado de mapa TO. E por que a gente fala que é uma visão católica medieval? Porque esse mapa ele foi feito com base na história de Noé. Isso que Noé, sabe? Aquele tiozinho que foi lá, pegou uma espécie de cada animal, colocou na sua arca e seguiu vida. Enfim, esse mapa ele foi feito com base nessa história, que Noé ele teria dividido o mundo em três partes, em três porções para dar para os seus filhos. Por isso que esse T aí tá separado, tá vendo? Ásia, Europa e África. E o O? O O, porque eles achavam que só existia um oceano que ficava em torno dessa parte das terras emersas. Então, por isso que a gente chama de mapa TO. Tudo bem? Aqui tem uma informação legal no nosso livro, porque enquanto os caras lá na Europa estavam pensando em fazer esse mapa TO, os chineses, os caras muito à frente já tinham inventado a bússola, o principal instrumento de localização, que vai fazer com que toda a Europa utilize. Então, assim, enquanto uns estão pensando nesse mapinha aqui, os chineses já estavam lá na bússola. Outro mundo, né, gente? Enfim. Na próxima página, a gente fala sobre a cartografia das navegações. Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês esse mapa numa das últimas aulas que a gente se viu, porque era o seguinte, lembra que eles faziam os mapas de acordo com as terras que eles conheciam, ou que eles, entre aspas, descobriam. Foi no século XV, lá com as grandes navegações que Portugal e Espanha desbravaram os continentes, o Oceano Atlântico, lindo, maravilhoso, aquela história toda que a gente conhece, que eles chegam aqui, exploram tudo que é nosso, enfim. Para isso dar início, eles precisavam ter conhecimento. Como eles
conseguiram obter esse conhecimento? Primeiro que eles foram buscar informações, óbvio, na China, né, para esse instrumento de localização que é a bússola. E também Portugal fundou a primeira escola de cartografia do mundo, que é a Escola de Sagres. Lá estavam os grandes navegadores e os grandes cartógrafos. Por isso que eles começaram a desbravar como posso dizer, com mais conhecimento, né, do que assim, tipo, tô aqui do nada, vou pegar a minha caravela e vou pro mar adentro. Não. Os caras já sabiam o que estava acontecendo. Por isso que aquela história de que, ai, nossa, Cabral estava no meio do oceano, bateu um vento, ele chegou aqui. Sei, né? Mas enfim, nesse mapa aí do nosso livro, ele mostra essa parte aqui, ó, do continente americano. Aqui, o Brasil, Amazônia, olha que bonitinho. Tudo bem que tem Paraná aqui, gente, bem no meio, né? Mas enfim, esse mapa, que é um mapa pictográfico, ele tenta representar o que eles já tinham de conhecimento. E uma coisa bem interessante é que todos esses mapas feitos a partir das grandes navegações já tinham a Rota dos Ventos, que é um outro meio, né, outro método de você poder se localizar, com os pontos cardeais e colaterais. Depois a gente vai estudar isso também. E uma coisa interessante que nesses mapas, que eu pelo menos acho bem interessante para a gente analisar, é assim, por mais que eles não tivessem a certeza do que eles estavam registrando, eles colocavam vários detalhes, né? Eles tinham o interesse nessa precisão desses detalhes, para exatamente mostrar e estudar e aperfeiçoar esse conhecimento que eles tinham, certo? Aqui a gente tem um outro, olha que travou meu livro, tudo bem, né, gente? Vamos lá, não trava agora. Maravilhoso, olha só. Aqui. Bom, falando um pouquinho então, né, já que a gente comentou sobre a história da cartografia, que o estudo dos mapas, tudo, hoje a gente sabe que existem vários tipos de mapas. O mapa que você quiser existe, dá até pra gente criar nosso próprio mapa, né? Mas, enfim, o principal mapa, o principal método utilizado hoje para representar, né, um território ou todos os países é o mapa mundi, né, no formato de planisfério. Esse aqui, ó, foi um dos primeiros a serem feitos. Vocês vão ver depois aqui no livro de vocês a contribuição de Mercator. Foi um matemático, um geógrafo, um estudioso que conseguiu elaborar esse mapa com base em coordenadas. O que são essas coordenadas geográficas? Observem aqui, tá vendo? Que do lado esquerdo aqui você tem alguns números, certo? Na vertical e na horizontal. E o encontro de uma linha na horizontal com a vertical vai dar uma coordenada geográfica, ou seja, o ponto exato que você quer localizar no mapa. Então, por isso que o Mercator, ele usou o conhecimento matemático para fazer isso. Ele que pegou todo o conhecimento que já existia em cartografia, fez, né, esse mapa e fez... Lembra o exercício que a gente fez lá da casinha A1, B2, C3, que até que era a nossa prova? Então, é mais ou menos isso, só que aqui ele tem uma precisão muito maior do que ele quer representar. Nas próximas aulas, acho que no próximo livro, a gente vai falar um pouco sobre as coordenadas geográficas. É como se fosse uma batalha naval, você encontrar um ponto certo em determinado território. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Austrália. Qual que é a coordenada geográfica da Austrália? Eu vou pelas linhas imaginárias. Ele teve como base os paralelos e meridianos, tá? Fiquem tranquilos enquanto aos nomes ou o jeito certo de representar esses mapas. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a cartografia, ela é muito importante até os dias de hoje. Claro, hoje nós temos aí os satélites, os programas que ajudam muito mais, né, com muito mais precisão, passar uma informação pra gente. Mas o que eu acho mais bacana é você imaginar que lá no século XV, estamos no século XXI, eles já tinham uma noção de como eles iam representar esse território. Eles não tinham nem ideia. Pensa, hoje, para a gente saber
quantos centímetros do mapa representa na forma real, a gente utiliza a escala. Eles não tinham isso, né? E eles conseguiam, por mais dificuldade que eles tivessem, eles conseguiam representar muito bem esses mapas. Claro, sempre com algum interesse. Mas, enfim, o importante é que hoje a gente tem acesso a vários tipos de mapas. Se você jogar no Google tipos de projeções cartográficas, tipos de mapas, vocês vão encontrar um monte. Beleza? Seguinte, depois disso aqui eu vou falar sobre alguns exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, posta lá no fórum. Ai, tia Carol, você falou muito rápido, você falou muito devagar. Vê direitinho, me fala e a gente vai conversando sobre esse segundo tema, tá bom?